Neste 31 de outubro, estaremos celebrando os 10 anos da Declaração Católico-Luterana acerca da justificação. Do que se trata? Trata-se do resultado significativo, de alta importância, do diálogo católico-luterano das últimas décadas. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB, entende-se como uma igreja aberta e comprometida com o ecumenismo. Entendemos que este seja o propósito do próprio Jesus Cristo, quando intercedeu junto ao Pai que todos os discípulos fossem um para que o mundo cresce. Portanto, a divisão das igrejas não corresponde à vontade de Deus. Assim também as igrejas luteranas que são integrantes e afiliadas à Federação Luterana Mundial. Com o Vaticano II, na década de 60, a Igreja Católica Romana também ingressou decididamente no diálogo e na cooperação ecumênicas. Um dos resultados dessa aproximação e desse diálogo foi a constituição de uma Comissão Internacional de Diálogo Católico-Luterano. Comissão que se reuniu por muitas vezes ao longo de várias décadas, abordando vários dos assuntos que têm separado as igrejas luteranas da Igreja Católica, desde a época da Reforma. Depois dessas décadas de diálogo, na década de 90, alcançou-se um texto conjunto acerca da doutrina da justificação. Na própria ISLB, em conjunto com a CNBB, realizou-se no ano de 1998 um seminário para apreciar a proposta de declaração conjunta e apresentar várias palestras do ponto de vista católico e luterano. Esses trabalhos e esse texto da declaração encontram-se publicados num livro que traz os textos fundamentais acerca da doutrina da justificação no diálogo católico-luterano. Em 1999, no dia 31 de outubro, deu-se a assinatura oficial da Declaração Conjunta por parte do Vaticano e da Federação Luterana Mundial em nome das igrejas que lhe são afiliadas na cidade de Augsburgo, na Alemanha, uma cidade de importância histórica para a reforma luterana. Qual o significado dessa declaração? Há, obviamente, muitos pontos que ainda hoje nos separam, Igreja Católica e igrejas luteranas. Nós não temos as mesmas formas de espiritualidade, nós não temos também pontos comuns na visão da estrutura da igreja e da importância da própria igreja. Mas central na época da Reforma foi a diferença de entendimento em relação à justificação pela fé, portanto o entendimento de nossa própria salvação. Lutero havia enfatizado de que a salvação nos é dada unicamente pela graça de Deus e é acolhida unicamente pela fé. Na época, a Igreja Católica entendeu este aspecto como uma rejeição da Igreja Luterana para com as boas obras. De outra parte, entendia-se que a Igreja Católica preconizava a salvação pelas boas obras. Entre mentes, há um consenso fundamental entre católicos e luteranos de que a justificação, a nossa salvação, se dá unicamente pela graça de Deus e é acolhida somente pela fé, que depois produz também boas obras. A partir daí, também as diferenças em outras áreas poderão ser abordadas na esperança de que possam ser superadas. Por isso, comemoramos esses 10 anos de declaração conjunta católico-luterana acerca da doutrina da justificação.